Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13. Versículo 11. Até o versos 22. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, até o versículo 22. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado, debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele lhe disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa, e come pão. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Tomai vossos assentos, amados irmãos, com as vossas Bíblias em vosso colo, para nós explanarmos um pouco a palavra de Deus. Mas antes disso, quero que você feche os teus olhos, queridos irmãos, e ore comigo. Bendito Deus, Criador de todas as coisas. Por tua palavra, Senhor, foram feitas e criados os céus, a terra, o mar,
a fonte das águas e tudo o que neles há. Senhor, pela tua palavra entendemos que os mundos foram criados. Senhor, pela tua palavra, tudo que respira, tem o fôlego de vida sobre esta terra, foram criados por ti. E para o louvor e a glória do teu nome, ó Senhor, nesta tarde, meu Deus, aqui estamos reunidos para lhe prestar um culto de adoração e de louvor ao teu perfeito nome, Senhor. Ó Deus Criador, que pela sua graça e misericórdia nos tem concedido, de podermos, Senhor, mais uma vez, ouvirmos a tua palavra, e pela tua palavra, Senhor nosso Deus, possamos ser guiados todos os dias de nossa vida. Enquanto o Senhor nos concede o fôlego de vida para estarmos aqui nesta terra, a qual não nos pertence, da qual não somos. Por isso, Senhor, nesta tarde, meu Deus, invoco o teu nome. Invoco a ti, Senhor Deus único e verdadeiro, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu para como nosso guia, para como nosso consolador, como nosso amigo mais chegado, aquele que por nós intercedes com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. Por isso, ó Senhor, nesta hora, rogo-te a ti, meu Deus, pela unção do teu Espírito, Senhor, para que eu saia e o Senhor assuma, para que o Senhor entre e que o Senhor domine, para que o Senhor fale aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Por isso, meu Deus e Senhor, oro a ti, para que abras os nossos olhos, para que abras os nossos ouvidos e os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, entra, meu Deus, em nossa alma, em nossos corações, esmiuça, ó Senhor, tudo aquilo que vem impedir, tudo aquilo, Senhor, que bloqueia a tua presença de agir. Porque a tua palavra diz, ó Senhor da glória, que um coração contrito, um coração aquebrantado, a esse o Senhor não despreza. Por isso, nesta tarde, Senhor, aquebranta os nossos corações, ó Deus da glória, para que a tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, adoramos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus de toda glória, seja a ti, Senhor, o poder, a honra e a glória, a majestade, a sabedoria, a justiça, para todos sempre e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante aqui de uma verdade, de um fato ocorrido na vida de um homem de Deus. Creio eu que os irmãos conheçam esta passagem deste livro de 1 aos Reis. E esta passagem, queridos irmãos, esta palavra escrita para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa instrução, nesses dias em que vivemos sobre esta terra. A Bíblia diz que os dias são maus. A Bíblia diz também que o fim se aproxima, amados irmãos. Nós estamos nos últimos dias, como diz as Escrituras. A Bíblia também chama de últimos tempos. E nós estamos, amados irmãos, vivendo na plenitude deste tempo, em que Deus enviou o seu Filho para trazer-nos a salvação, para trazer-nos a redenção.
e manifestar a vida que estava oculta em Deus. E que na plenitude dos tempos, Deus então a manifestou a nós. Aquilo que os reis e profetas desejaram ver e não viram, amados irmãos, e morreram na esperança e na fé. A Bíblia diz, queridos irmãos, que aqueles profetas que falaram em nome do Senhor, que foram ali mortos, foram ali presos, foram lançados na chama ardente, todos estes morreram na esperança, na fé de ver este dia. E este tempo, queridos e amados irmãos, chamado hoje, que Deus nos deu esta oportunidade de termos a sua graça e a sua revelação divina. Hoje nós temos, queridos irmãos, pela graça de Deus, a mente, a revelação de Deus para a humanidade. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sente, aquilo que Deus se manifesta do trono da sua graça e do seu poder. Deus nos deu, amados irmãos, tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu, Ele já nos entregou. Por isso hoje, amados irmãos, somos uma geração que pela graça e a misericórdia de Deus, temos em nossas mãos a sua palavra escrita. Aquilo que Israel, como disse o nosso irmão poucos minutos atrás, aquela nuvem, amados irmãos, que os cobria durante o dia, e uma coluna de fogo que estava com eles durante a noite, ali naquele deserto. Esse mesmo Deus, amados irmãos, está conosco em nossos dias de hoje. Porém, amados irmãos, na leitura desta palavra, a qual acabamos de ler e ouvir, Deus vem nos chamar a nossa atenção para um princípio fundamental da vida cristã. Hoje, amados irmãos, nós vemos muitas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. Há muitas pessoas, amados irmãos, dentro da casa do Senhor que estão desviados. Mas não é porque Deus, amados irmãos, falhou. Não é porque Deus tem falado e Deus não tem cumprido. Pois a sua palavra, amados irmãos, ela tem o seu cumprimento. Deus vela pela sua palavra, e pela sua palavra, amados irmãos, terra, céus e mar, inferno se abalam e tremem. E através deste profeta desconhecido, amados irmãos, que a Bíblia não menciona o seu nome, é um fato, amados irmãos, que me chamou a atenção. E é uma passagem da Bíblia, amados irmãos, que muito me incomodou, não somente nos dias de hoje, mas tempos atrás, estando ainda no Brasil. Quando li pela primeira vez esta passagem, esta história deste homem desconhecido, um homem de Deus, que Deus levantou lá da terra de Judá, para ir até Samaria, em Betel, para ali profetizar contra o rei Jeroboão. Porque a nação de Israel estava dividida, foi dividida, separada. 10 tribos, amados irmãos, ficaram então ali com Jeroboão. E 2,5 tribos ficaram ali então com Roboão, filho de Salomão. Porque Salomão, amados irmãos, a Bíblia diz que na sua velhice, ele se desviara do caminho do Senhor. Veja que Salomão, amados irmãos, foi um homem que Deus deu a ele tal sabedoria que nunca houve outro antes nem depois dele. Deus deu um coração a ele, amados irmãos, tão sábio,
tão sábio, amados irmãos, que não houve outro além dele. E em toda esta sabedoria divina que Deus lhe concedeu, de toda esta graça, amados irmãos, o seu fim foi amargo. Ele não perseverou como seu pai Davi. Davi errou, amados irmãos. Davi pecou, Davi matou. Davi fez 1001 coisas que desagradaram a Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, amados irmãos, não retrocedeu, porque quando ele pecava, ele reconhecia diante de Deus o seu pecado. Ele confessava e buscava a Deus, porque ele sabia que em Deus havia misericórdia. Aí está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E na leitura desta palavra, amados irmãos, o que nos chama a atenção é que Deus prova os seus. Deus nos prova, amados irmãos. Deus nos prova em todo momento. Recebemos a sua graça e a sua misericórdia. E estamos debaixo da sua graça, amados irmãos, e da sua misericórdia. E recebemos a plenitude da salvação de Deus. Ainda não fomos salvos, amados irmãos, ainda estamos neste mundo. Por isso, enquanto vivemos neste mundo, temos que batalhar por aquela fé que nos foi dada. Aquela fé que o apóstolo Judas fala lá em sua carta, amados irmãos, que uma vez nos foi dada. Nós deixamos de batalhar por esta fé. Deixamos, amados irmãos, de guerrear por esta fé que o Senhor nos deu. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, amados irmãos, é algo extraordinário, inexplicável. Nem o cientista deste mundo, o mais sábio deste mundo, consegue explicar, amados irmãos, o que é a fé. Pois a palavra de Deus, amados irmãos, diz que necessário é que se creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé vem, amados irmãos, em você crer. Jesus diz, se você crer, verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, amados irmãos, obtemos a fé. E uma vez, amados irmãos, que Deus nos dá esta fé, através da revelação da sua palavra, nós passamos a crer em Deus. Há um Deus vivo e verdadeiro, há um Deus criador de todas as coisas que ainda não temos visto. Mas nós cremos que Ele existe. Isto é crer, isto é fé. Você crê naquilo que não existe, mas que está ali. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, queridos irmãos, abra a tua Bíblia por gentileza. Lá no versículo 1, o que diz esta escritura? Estamos vivendo dias difíceis, como disse, amados irmãos. Pois Cristo disse que quando Ele voltar a esta terra, achará fé sobre ela. Se olharmos para o livro de Apocalipse, queridos irmãos, nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo, Ele está ali advertindo as igrejas. Pois a cada igreja, amados irmãos, Ele dá uma advertência, a uma Ele elogia. Mas teve uma, amados irmãos, que Ele reprovou. E Ele chama ela ao arrependimento.
Porque a igreja, ela estava, amados irmãos, toda rica em si, se vestia bem, não tinha falta de nada. Aparentemente, ela não tinha falta de nada desta vida. Mas na vida espiritual estava morta. Estava morta longe de Deus. E Deus adverte ela. O que diz lá, amados irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1? O que está escrito lá? Por gentileza. Hebreus capítulo 11. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Foi a fé, meu querido. A fé move montanhas. A fé move montanhas. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Todos aqueles que esperam no Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se... Isso é fé, queridos. É por isso que a ciência não consegue explicar. É por isso que os sábios deste mundo não conseguem entender e compreender as riquezas de Cristo e da sua palavra. É por isso, queridos irmãos, que muitos a distorcem. É por isso, amados irmãos, que muitos indoutos e incapazes tentam interpretar as Escrituras e acabam distorcendo a verdade de Deus, trazendo sobre si repentina destruição. É por isso que muitas pessoas hoje, amados irmãos, que tempos áureos passados, você via ele tão glorioso, tão maravilhoso, tão esplêndido, que fazia e acontecia, e hoje está em sua ruína. E isso, amados irmãos, é para o nosso saber e para o nosso aprendizado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. E Deus provou esse profeta aqui, amados irmãos. Deus deu a ele uma palavra, a qual nós lemos. Ele foi até aquele rei, ele foi até a cidade, ele profetizou sobre aquele altar, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, amados irmãos, nos versículos anteriores, os irmãos leiam em casa, que aquele altar se cumpriu, que a palavra de Deus dissera pela boca daquele homem. E o rei, amados irmãos, então queria dar a ele pão, água e dar mais presentes a eles, que era o costume daquela época. Ele falou ao rei, de modo algum. Porque o Senhor me disse que não é para comer pão, não é para beber água e não é para voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Veja que Deus ordenou àquele homem que ele não comesse, não bebesse e não voltasse pela mesma estrada. A Bíblia diz, amados irmãos, que depois disso tudo acontecido, ele tomou outro caminho e foi-se. E o que me chama a atenção, amados irmãos, é que nesta cidade havia um velho profeta. E uma coisa, amados irmãos, que me causa medo é o tal do velho crente na igreja. Porque existe uma diferença, amados irmãos, entre o crente velho e o velho crente. Existe uma diferença, irmãos, entre o velho crente e o crente velho. O crente velho, amados irmãos, é aquele que já tomou a sua idade, já está em idade, como nós temos aqui na igreja, o ancião, pastor Paulo, a sua esposa, mais alguns dos irmãos, creio eu. Eu, graças a Deus, fiz 20 anos, segundo a nossa irmã Nakamura profetizou. Dou glória a Deus por isso. Quem dera, Senhor. Quem dera eu poder ter meus 20. Mas Deus é bom, é Ele que nos dá vida e acrescenta aos nossos dias, é a nossa força. Mas o velho crente, amados irmãos, esse dá medo, porque ele já faz tempo que ele está na igreja. Faz anos que ele está na igreja, amados irmãos, e não mudou ainda
a sua vida. Pois a palavra de Deus não entra no seu coração. A palavra de Deus não penetra na sua alma. E olha que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada cortante. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus entra no coração que está aberto. Aquele coração que está aberto, aquela porta que se abre, ele entra. Agora, aquele que está fechado, amados irmãos, ele não entra. Porque ele não é arrombador, ele não é salteador. Se você abrir o teu coração, ele entra, amados irmãos. Se você fechar o teu coração, ele não entra. Por isso o Senhor disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e ele comigo. É por isso, amados irmãos, que tem pessoas na igreja que vivem anos e anos rastejando e não sai daquele mesmo estado que entrou. São esses, amados irmãos, que nos preocupam. São esses, amados irmãos, que a Bíblia diz que nem entram e nem deixa entrar aqueles que estão na porta. E a Bíblia diz, amados irmãos, que este velho profeta se levantou, pediu aos seus filhos que aguardassem um jumento para ele, e assim o fizeram. E a Bíblia diz que ele saiu pelo caminho que o homem de Deus saíra. E de repente encontrou o homem de Deus sentado debaixo de um carvalho, amados irmãos. E eu fico a pensar, mas o que este homem estava fazendo assentado debaixo daquela árvore? O que aquele homem estava fazendo debaixo daquela árvore, amados irmãos? Muitas das vezes, queridos, Deus nos chama para a sua obra, para o seu ministério. Deus nos chama, amados irmãos, para a obediência à sua palavra. E naquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus nos chamou, amados irmãos, não te afaste, nem um milésimo sequer da palavra de Deus. E este homem estará lá, amados irmãos, assentado, descansando, creio eu. Mas Deus falou para ele não sentar. Deus não falou para ele parar. Deus falou para ele tomar outro caminho e ir embora. Agora, por que este homem estava sentado ali, amados irmãos? Porque muitas das vezes, queridos irmãos, a gente fracassamos e muitas das vezes perdemos, amados irmãos, a batalha para o adversário. Porque se nós observarmos o que a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, nós não perderíamos a batalha. Nós não seríamos vencidos pelo cansaço. Nós não seríamos vencidos, amados irmãos, pelo desânimo. Nós não seríamos vencidos, amados irmãos, pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Nós não seríamos vencidos, amados irmãos, pela inveja, pelos ciúmes. Isso destrói, isso corrói a igreja do Senhor. Por isso, amados irmãos, quando aquele velho profeta encontrou aquele homem de Deus, lhe fez a pergunta: és tu o homem de Deus que veio de Judá, a Betel? Ele disse: eu sou. Eu fiquei sabendo daquilo que aconteceu lá, tudo. Mas vem comigo, volta à minha casa, vem comer, vem beber. Ele respondeu e disse: não posso voltar. Pois o Senhor me disse para não comer pão, nem beber água e nem voltar no mesmo caminho. E a palavra de Deus disse, amados irmãos, e é aí que eu fico preocupado quando eu falo do velho crente. Porque quando você encosta, amados irmãos, perto de um velho crente que não tem fé, não tem esperança, só tem desânimo, tudo que você fala para ele não dá, não dá, não dá, não dá, não dá.
Amados irmãos, o reino dos céus não é comida nem bebida. O reino do céu é poder. E o céu se conquista, amados irmãos, é pela fé, é pela força. Agora tem aqueles, amados irmãos, que não vai mais nem empurrando, nem soltando uma bomba, amados irmãos, ele vai. A bomba explode e ele explode junto. Sabe aquele crente, amados irmãos, que você olha para ele e você fala, meu Deus, ele ora por mim. O crente 6 horas, os irmãos conhecem o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas você nunca vê ele orando, amados irmãos. É desse que nós temos que fugir. É desse que nós temos que correr, amados irmãos. Porque esses daí só fica apegado, comendo as migalhas, amados irmãos, e não levanta para trabalhar. Não põe a mão ali, amados irmãos, sequer para mover uma palha. Isso me causa medo, amados irmãos. E já vi muitos desses na vida. Já vi muitos desses na vida, amados irmãos. Mas graças a Deus, Deus nos tem livrado e guardado. Porque se andarmos com este, amados irmãos, com toda certeza seremos piores do que este. Eu prefiro andar, amados irmãos, com um crente fervoroso, com um crente, amados irmãos, cheio do Espírito Santo e do fogo do Senhor. Aquele que diz, amados irmãos, vamos, pega na tua mão e vamos. Está chovendo granizo, está chovendo canivete, amados irmãos, está nevando, está frio, seja o que for. Vamos nessa, irmão, vamos nessa força. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. O Senhor é a nossa força, é a nossa vitória. É esse sim, amados irmãos. É esse que nós temos que andar. É por isso, amados irmãos, que não temos muitos amigos. Eu mesmo não tenho muitos amigos e nem muitos companheiros. Porque o servo de Deus, amados irmãos, ele sempre anda sozinho. Ele sempre anda sozinho. Jesus tinha 12 discípulos. Somente 3, amados irmãos, estavam com ele. Os irmãos já notaram isso? Ele não escolheu 12? Não era 12 os discípulos? E por que somente 3 subia com ele para a oração, subia com ele lá no Monte da Transfiguração? Por que, amados irmãos? Os irmãos já perguntaram isso para o Senhor? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, de maneira alguma. Mas Deus tem os seus especiais, amados irmãos. Deus tem os seus especiais, aquele que ele pode contar. Aquele que ele pode chamar e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus não faz acepção, mas Deus tem os seus, amados irmãos. Assim como Deus tem o seu remanescente fiel sobre esta terra. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele homem, aquele velho profeta, falou para aquele homem de Deus, dizendo para ele, também sou profeta como tu. Ele era um profeta. Ele era um profeta. Mas e a sua vida, como é que estava? E um anjo me falou, pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Pastor, mas como pode um profeta mentir? Como pode um pastor mentir? Como pode um obreiro mentir? Como pode um cantor mentir? É a coisa mais fácil que tem nesta vida, amados irmãos. Se nós não nos guardarmos, amados irmãos, se a palavra de Deus não estiver em nós, amados irmãos, se nós dissermos que amamos a Deus, a quem não vimos, mas odiamos os nossos irmãos, somos o quê? Verdadeiros? Sinceros? Não, amados irmãos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Mentirosos. Pois mentimos a nós mesmos.
Como eu posso dizer que amo a Deus, que não vi, e aborreço o meu irmão? Como é que o amor de Deus, amados irmãos, está em mim? Como é que o amor de Deus pode estar em vós, queridos irmãos, que diz que ama a Deus, que não viu, mas aborrece o seu próximo, aborrece o seu irmão? A verdade não está aí, mas a mentira permanece. E nós fomos libertos, amados irmãos. Nós fomos libertos, lavados pelo sangue de Cristo, da mentira, do pecado, da injustiça. Ele nos lavou disso tudo. E a nossa vida, amados irmãos, tem que ser transformada dia após dia. A vida do cristão é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Assim é a vida do cristão. O que eu quero dizer, amados irmãos, com esta palavra? O que o Espírito Santo quer nos dizer através da sua palavra, amados irmãos? Deus falou com aquele homem. Deus deu-lhe uma palavra. Ele foi, obedeceu e cumpriu-se a palavra. Porém, amados irmãos, há momentos na nossa vida que acontecem coisas grandes que Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, opera através de nossas vidas. Para abençoar um irmão, para abençoar a irmã, para levar o evangelho da graça a outras pessoas e essas pessoas ouvirem e se converterem. Deus nos usa, amados irmãos, para orarmos por uma pessoa e esta pessoa ser curada, esta pessoa ser libertada do mal. Deus pode e Deus faz isso aí, amados irmãos. E Deus pega, então, amados irmãos, e prova os seus escolhidos. E isso, amados irmãos, me chama muito a minha atenção, por quê? Porque de tudo aquilo, amados irmãos, que dizemos e falamos e fazemos, devemos nos guardar. Devemos, amados irmãos, nos precaver de tudo aquilo que fazemos aqui em cima, do que fazemos aí embaixo e do que fazemos lá fora. Porque tudo isso, amados irmãos, Deus nos prova para saber a nossa sinceridade a Ele. O nosso amor a Ele. E Deus provou esse profeta. Deus enviou um outro homem, um velho profeta, e esse velho profeta falou para ele: olha, o anjo me falou pela palavra que é para você voltar para a minha casa, comer pão, beber água. Mas aí eu penso, amados irmãos, se Deus falou para ele não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho, por que ele deu ouvido então a este velho profeta? Por que, amados irmãos, ele desobedecer a palavra de Deus? Visto que Deus fizera através da sua vida. Sabe, irmãos? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós? É que aquilo que Deus ordenou na sua palavra para nós, amados irmãos, permaneça nele. Permaneça nele, não saia dele, amados irmãos. Ainda que um anjo do céu descido venha e vos anuncie um outro evangelho, não creais, amados irmãos. Não creais. Permaneça naquilo que Deus te chamou. Deus nos deu, amados irmãos, uma promessa. E esta promessa, amados irmãos, Deus tem velado e guardado para a sua igreja, para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem.
Jesus Cristo disse, queridos e amados irmãos, se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, se a palavra de Deus não permanece em nossas vidas, amados irmãos, tudo o que nós pedimos a Deus, o Pai, não acontecerá. Por quê? Porque Deus não ouve? Porque Deus não quer operar? Não, amados irmãos. É porque a sua palavra, a palavra de Deus, ela não está em nosso coração. Ela não está cravada nas tábuas da nossa alma. E esse profeta, amados irmãos, ele foi então provado pelo Senhor. E ele foi reprovado. Porque ele desobedeceu aquilo que Deus lhe disse. Quando Deus te fala, amados irmãos, você não coma, você não beba e não volte por este caminho. Você permaneça naquilo que Deus te chamou, amados irmãos. Não te afaste nem para a direita e nem para a esquerda. Prossiga reto, amados irmãos. Porque muitas pessoas levantam ao nosso redor, amados irmãos, para nos derrubar, para nos destruir. Deus prova, amados irmãos. A Bíblia diz que este velho profeta falou tudo isso, ele mentiu. E aquele homem de Deus, amados irmãos, ele estava o quê? Distraído. Por que ele estava distraído? Porque ele estava, amados irmãos, assentado debaixo de um carvalho, de uma árvore esplendorosa, creio eu, e uma sombra muito aconchegante, e estava descansando, amados irmãos. Quantos hoje também não estão nessas condições, queridos? Quantos hoje não estão desta mesma maneira que estava aquele homem de Deus? Deus não mandou ele sentar debaixo de uma árvore. Deus mandou ele ir por outro caminho. Quando Deus nos deu a sua palavra, amados irmãos, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Se Deus nos deu, amados irmãos, a sua palavra, então não saiamos dela. Ainda, amados irmãos, que venha um anjo de luz descido do céu anunciando, não, você tem que tomar este outro caminho, você tem que ir por este caminho. Irmão, não vades. Pois Cristo diz na sua palavra, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E Jesus disse, não sigais, não ides após eles. Por isso hoje, amados irmãos, há muitas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor por dar crédito à palavra do homem, por dar crédito, amados irmãos, em palavras de bênçãos, em palavras de prosperidade. Deus nos prometeu, amados irmãos, bens nesta vida, não. Deus não nos prometeu riqueza neste mundo, não, amados irmãos. Pelo contrário, a sua palavra diz que neste mundo nós teremos o quê? Aflições. Nós teremos tribulações, amados irmãos. Porque a nossa cidade não é neste mundo nem nesta vida. A terra, amados irmãos, que Deus tem criado e preparado, não é nesta vida. Não é neste mundo, como prega os testemunhas de Jeová. Não é nesta vida, não. Deus tem criado novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Então não saia, queridos irmãos, daquilo que Deus te chamou. Deus nos chamou para o seu reino de luz e amor. Deus tem preparado, amados irmãos, coisas grandes e firmes que os nossos olhos não têm visto. Se nós pudéssemos ver, amados irmãos, um poucochinho da eternidade de Deus, os irmãos abandonariam de vez este mundo, abandonaria de vez, amados irmãos, todas as coisas deste presente século.
Porque aquilo que Deus tem criado, amados irmãos, são bens duráveis. Não passarão e não passará. Neste mundo, amados irmãos, tudo vai passar. A tua casa, o dinheiro, a riqueza, o carro, o emprego, o teu status quo, a tua sabedoria, o teu grau de instrução, tudo isso, amados irmãos, vai passar. Mas a eternidade, amados irmãos, que Deus tem prometido para aqueles que o amam e guardam a vinda do seu Filho amado, Jesus Cristo, justo. Esses permanecerão, amados irmãos, para sempre. Pois o Senhor Jesus disse, amados irmãos, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas, amados irmãos, e elas estão vagas ainda. Elas estão vagas ainda. Qual é a tua morada, amados irmãos, que tens lá feito nos céus? Quantos tijolos você tem posto nesta construção lá nos céus, amados irmãos? Deus nos deu um poder tremendo nesta terra. E a sua igreja está perdendo este poder, amados irmãos. O profeta Daniel, ele viu nos seus dias, muito tempo antes da vinda de Cristo a esta terra, aquilo que João viu, amados irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo viu e não pôde escrevê-la, aquilo que Daniel viu e não pôde escrevê-lo. Ele disse, amados irmãos, que vai chegar um tempo em que o poder do povo santo vai se acabar. E estamos nesse dia, amados irmãos. O poder do povo santo, do povo de Deus, está se acabando. Por que está se acabando, amados irmãos? Será que Deus está fechando as suas mãos para não derramar, amados irmãos, este poder? Ou é porque a sua igreja, amados irmãos, abandonou o seu Senhor? Porque a sua igreja hoje, amados irmãos, está bem regalada, está bem vestida, com toda a riqueza, com todos os bens, e não precisa do Senhor. O profeta Isaías, amados irmãos, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, ele nos deu uma revelação pelo Espírito de Deus, dizendo que chegará um dia em que 7 mulheres correrão atrás de um homem só. Hoje uma mulher dá mais trabalho, não dá? Imagina 7. Não que mulher seja um atrapalho. Mulher é uma benção. Agora pensa 7, amados irmãos. Eu já tenho a minha. Agora pensa 7 igual ela. Jesus. Então, meus queridos irmãos, não estamos falando aqui de casamentos. Não estamos falando aqui do marido pegar lá 7 mulheres. Não, amados irmãos. Isso é espiritual. Isso está dizendo da igreja. Porque vai chegar um tempo, e estamos neste tempo, amados irmãos, em que muitas igrejas hoje têm os seus costumes, têm as suas maneiras, o seu comportamento de viver. Elas falam em nome de Cristo. Elas andam, amados irmãos, no nome de Cristo. Mas elas não guardam a sua palavra e nem obedecem aos seus mandamentos. Por isso que quando Cristo diz aquelas 7 igrejas ali, amados irmãos, no livro de Apocalipse, é a profecia que o profeta Isaías disse lá atrás. Porque hoje a igreja para tudo quanto é gosto, amados irmãos. A igreja para tudo quanto é gosto hoje.
Pois a igreja de Cristo, a igreja verdadeira que vai subir para os céus, amados irmãos, é uma só. É aquela que está aguardando, é aquela que está perseverando, é aquela que está orando e buscando o seu Senhor, porque não sabe a que hora e nem o dia em que ele virá. Estamos vivendo esses dias, amados irmãos, dias de confusões. Dias estes, amados irmãos, que os apóstolos profetizaram pelo Espírito Santo, que aconteceriam nesses dias. O apóstolo Pedro diz, amados irmãos, que chegaria um momento em que fariam negócio com as pessoas. E isso nós temos visto e assistido. Igrejas que fazem negócios com o povo. Esses dias chegou, amados irmãos, e estamos vivendo a derradeira e última hora. Por isso não é tempo de perdermos tempo, mas sim de ganharmos tempo. E este profeta desconhecido que a Bíblia deixou escrito aqui, ele tem um grande ensino para nossas vidas. Deus te chamou para o seu reino. Deus nos deu a sua palavra. E pela sua palavra, amados irmãos, caminhemos e andemos. E não desviemos dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Não importa, amados irmãos, quem se levante para dizer para você tomar outro caminho, para você seguir outro caminho. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça na luz da sua palavra, amados irmãos, e não tropeçará. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, amados irmãos, e permanecermos nela, e ela permanecer em nós, então não cairemos, amados irmãos, e não tropeçaremos. Porque não andamos em trevas, mas sim na luz. Cristo é a luz, amados irmãos. Cristo é a vida. Cristo é, amados irmãos, a imagem e o resplendor da glória de Deus. Esse é o desejo da igreja, amados irmãos. Esse era o desejo da igreja primitiva. Esse era o desejo dos reis e profetas, amados irmãos, que estão registrados lá no livro de Hebreus, naquele mesmo capítulo que nós lemos minutos atrás. É este, amados irmãos, que devemos aguardar e esperar dos céus. Porque a sua promessa, amados irmãos, não tardará e nem tampouco falhará. Guarda o que tens, igreja. Guarda o que tens, irmão. Aquilo que Deus te deu, não troque por nada nesta vida, amados irmãos. Deus nos deu uma coroa. E esta coroa, ela é muito valiosa e preciosa, amados irmãos. Porém, há alguém que quer roubá-la. Então não venda, amados irmãos, e não troque por nada desta vida, por mais precioso que seja aos teus olhos desta vida. Porque esta coroa, amados irmãos, é a tua garantia nos céus. Não troque, amados irmãos. Não troque. Não corte a sua cruz. Não corte a sua cruz. Neste mundo, o Senhor nos prometeu, amados irmãos, que estaria conosco todos os dias, e Ele está conosco todos os dias. Porém, Ele disse, amados irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos um Deus poderoso, amados irmãos, que nos guarda, nos livra e nos protege, e nos guia na luz da sua palavra.
Então não te desfaleça, queridos irmãos, não desfaleça a tua fé. Creia em Deus, creia, amados irmãos, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua força. Creia, amados irmãos, em Deus. Não importa a tempestade que está passando na sua vida, na nossa vida. Deus é maior do que isso, amados irmãos. O barco pode estar submergindo no mar, mas Deus está ali, amados irmãos, no controle. Creia, queridos, creia. Creia, creia em Deus, amados irmãos, e verás a sua glória. Verás o mover de Deus, amados irmãos. Israel viu a glória de Deus, viu tudo aquilo que Deus fez ali, amados irmãos, mas se tornaram incrédulos. E a incredulidade, amados irmãos, fecharam seus olhos para aquilo que Deus tinha feito. E não entraram naquela terra que Deus dera a Abraão, Isaque e Jacó. Que hoje está ali, amados irmãos, aquela guerra. Que hoje vive, amados irmãos, sem paz. Pela incredulidade e desobediência daquele povo. É por isso que os filhos dos filhos estão hoje, amados irmãos, pagando este preço. Porque se aquela geração tivesse crido e obedecido à palavra de Deus, amados irmãos, hoje seria diferente a nação. Hoje seria diferente a nação, amados irmãos. Mas pela sua incredulidade e desobediência, estão arcando com as suas consequências. Que nós não façamos, amados irmãos, como eles. Que nós não caiamos na incredulidade, porque na incredulidade Deus não opera. E o diabo sabe, amados irmãos, que a incredulidade colocada no coração da igreja, colocada no coração dos irmãos, impede Deus agir. Porque Deus opera mediante a fé, aqueles que creem no seu nome. Se nós cremos e permanecemos firmes, inabaláveis, amados irmãos, Deus estará conosco. O guarda de Israel estará conosco. E não nos abandonará e nem nos deixará. Pois a sua palavra, amados irmãos, é fiel para aqueles que nele confiam. Que Deus, pela sua graça, queridos e amados irmãos, e na sua infinita misericórdia, e em toda a sua sabedoria, guarde em vossos corações a sua palavra, e que a sua palavra produza frutos dignos de arrependimentos para a salvação eterna. Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos.